Existem sinais de desdém que são tão súbitos que muitas vezes atravessam a vida de uma mãe como sombras, sem que ela, a princípio, compreenda o que está a acontecer. Você deu tudo, a sua força, o seu tempo, os seus sonhos, e, no entanto, à sua frente está um filho adulto que parece desprezá-la, embora você nunca tenha deixado de o amar. Esse desprezo é como um enigma que se esconde em gestos, em palavras não ditas, em olhares que se desviam. Carl Jung lembrar-nos-ia que a psique humana é um labirinto, onde o amor e a rejeição se encontram em caminhos que muitas vezes não compreendemos. O que você sente é real e tem um nome. Nos próximos minutos, vamos juntos decifrar 5 sinais que indicam quando um filho nutre sentimentos de desprezo pela mãe. Não para aprofundar feridas, mas para trazer clareza, porque só quem vê a verdade pode libertar-se dela. E, por vezes, a maior libertação é compreender que esse desprezo diz mais sobre o filho do que sobre si. Mas antes de mergulharmos nestas águas profundas da alma humana, deixe-me dizer-lhe: você não é a primeira mãe a fazer esta pergunta, nem será a última. E talvez esse já seja o primeiro passo para a cura: reconhecer que não está sozinha nesta dor. O primeiro sinal, e talvez o mais doloroso, não é a ruptura aberta, mas sim o apagamento simbólico. Você é removida da vida dele como uma página supérflua de um livro. Ele já não partilha decisões consigo, não pede conselhos, não a convida para o seu mundo. Você existe, mas tornou-se invisível. Imagine que você era uma casa onde, durante anos, a luz esteve acesa, onde havia conversas e vida pulsante. De repente, as cortinas são fechadas, as portas trancadas, e por fora parece que a casa está abandonada. Mas você sabe que lá dentro ainda vive alguém, alguém que um dia esteve nos seus braços e cujas primeiras palavras você ouviu. Jung reconheceu que o afastamento de laços é um mecanismo da psique para se libertar da sua origem. No entanto, quando um filho apaga a mãe da narrativa da sua vida, algo extremo acontece. É como se ele tentasse negar a sua própria história. Os momentos em que antes haveria uma chamada, agora permanecem em silêncio. Aniversários passam sem que você saiba dos seus sucessos. Ele atravessa crises sem a informar. Você lembra-se do tempo em que cada pequena alegria era imediatamente partilhada consigo. Hoje, descobre as decisões importantes da vida dele através de outros, ou por vezes nem sequer descobre. É como assistir a um filme sobre a vida de um estranho, só que esse estranho já foi o seu bebê. Este apagamento não é um acaso. É uma decisão consciente da psique, que muitas vezes tem mais a ver com a confusão interna do filho do que com algo que você tenha feito ou deixado de fazer. Paradoxalmente, essa necessidade de distância pode até surgir de um amor excessivo, de uma ligação tão profunda que é sentida como uma ameaça. Quando momentos importantes da vida dele acontecem e você não está lá, nem sequer sabe deles, não é um descuido, é uma forma de exílio emocional. Você não é odiada, é tornada esquecida. E isso
pode ser ainda mais doloroso do que a hostilidade aberta. O segundo sinal esconde-se na forma como ele fala consigo. Não o que ele diz, mas como diz. A ironia que flui como um veneno subtil nas conversas. As pequenas farpas disfarçadas de piadas. Você conta algo e ele sorri de uma forma que diz: "Ah, mãe, você não entende." É como uma conversa entre duas pessoas que falam línguas diferentes, embora usem as mesmas palavras. O tom tornou-se estranho. Há uma frieza disfarçada de humor, uma distância que se apresenta como superioridade. Jung ensinou-nos que as sombras da psique muitas vezes se tornam visíveis através da projeção. Um filho que ridiculariza a mãe pode estar a lutar contra partes de si mesmo que ele reconhece nela: a incerteza, a vulnerabilidade, o desejo de reconhecimento. Ao diminuí-la, ele tenta combater essas características dentro de si mesmo. Você já reparou como ele descarta as suas opiniões com um sorriso? Como ele considera as suas preocupações exageradas ou as suas alegrias ingênuas? Esta forma de depreciação é um escudo. Ele tenta criar uma distância emocional, apresentando-a como menos inteligente, menos consciente, menos relevante. Por trás desta atitude existe frequentemente uma profunda insegurança. Uma pessoa autoconfiante não precisa de diminuir a sua mãe para se sentir grande. Um filho que é verdadeiramente livre não precisa de zombar das suas raízes para sentir as suas asas. O terceiro sinal manifesta-se na competição. Não a busca saudável pela independência, mas a necessidade compulsiva de lhe provar que ele faz tudo melhor. Ele corrige-a constantemente, domina as conversas, explica-lhe o mundo como se você fosse uma criança ignorante. Os papéis inverteram-se, mas não de forma natural. É como se ele mantivesse um placar invisível, onde marca cada ponto com que a supera. A sua culinária é antiquada, os seus conhecimentos de tecnologia são risíveis, as suas opiniões estão ultrapassadas. Jung falava da individuação como o processo em que uma pessoa se encontra a si mesma. No entanto, quando um filho procura alcançar este processo, através da dominação sobre a mãe, algo correu mal. Em vez de encontrar o seu próprio caminho, ele define-se pela oposição ao que você é. Ele vive uma vida que parece uma refutação constante da sua, não porque queira ser genuinamente diferente, mas porque precisa de provar que você estava errada. Esta forma de desprezo é particularmente dolorosa porque a transforma numa aluna do seu próprio filho. Ele ensina-lhe coisas que você mesma lhe ensinou. Ele julga decisões que você tomou para lhe proporcionar uma vida melhor. É como se ele estivesse sobre os seus ombros, a afirmar que se tornou grande apesar de você ser pequena. Mas aqui também se aplica: um filho que precisa de vencer a mãe para se sentir valioso não é um filho forte. É um filho que ainda depende do seu reconhecimento, mas que o procura de uma forma distorcida. O quarto sinal é a rejeição sistemática de tudo aquilo que você representa. Os seus valores não são apenas ignorados,
são ativamente combatidos. O que era importante para si torna-se o alvo das críticas dele. A forma como você vive a hospitalidade é embaraçosa para ele. A sua relação com as tradições é retrógrada. É como se ele tivesse feito uma lista de tudo o que a define e a estivesse a seguir, ponto por ponto, para viver exatamente o oposto. Jung reconheceu que cada pessoa passa por um processo de individuação, no qual se liberta dos valores da sua origem para desenvolver os seus próprios. Contudo, quando esta separação vem acompanhada de desprezo pelo original, ela ainda não está completa. É mais uma luta contra a própria história do que um passo em direção a um novo futuro. Há uma diferença entre alguém escolher um caminho diferente e alguém declarar o caminho da sua mãe como fundamentalmente errado. A verdadeira liberdade não nasce da negação, mas da escolha consciente. Quando a rejeição é tão completa que não deixa espaço para o respeito, quando a sua experiência de vida é considerada totalmente sem valor, isso ultrapassa os limites de uma delimitação saudável. Dói perceber que os valores pelos quais você lutou uma vida inteira são considerados insignificantes pelo seu próprio filho, como se todos os anos em que tentou ser um bom exemplo tivessem sido tempo perdido. O quinto, e talvez mais duro sinal, revela-se na ausência de compaixão. Você envelhece, fica mais cansada, mais vulnerável, mas o seu filho não mostra tolerância com os seus limites. Ele espera de si a mesma disponibilidade, a mesma força, a mesma perfeição de sempre. As suas fraquezas não são vistas como humanas, mas como falhas. É uma forma especial de dureza, quando alguém que você criou não consegue ou não quer ver que você também é apenas um ser humano. Jung compreendia que o amor maduro reconhece a imperfeição do outro e, mesmo assim, ama. Um filho que não tem paciência com os limites da sua mãe que envelhece parou no seu desenvolvimento emocional. Ele não a vê como uma pessoa com as suas próprias necessidades, mas como uma função que deve operar sem falhas. Se você está cansada, para ele é um incômodo. Se precisa de apoio, é um fardo. Se já não tem a mesma força de antes, para ele é um motivo de crítica, não de compaixão. Esta falta de empatia é talvez o sinal mais claro de desprezo, porque mostra que ele não a vê como pessoa, mas como um meio para um fim. Um filho adulto que ama irá apoiar a sua mãe quando ela enfraquecer. Ficará grato pelo que ela deu e estará disposto a retribuir. Um filho que despreza vê cada fraqueza como prova de que a mãe já não é útil. É importante compreender que um filho que não consegue mostrar compaixão está ele próprio aprisionado num estado de dureza interior. Essa rigidez não se dirige apenas a si. Dirige-se também ao seu próprio eu vulnerável. Por que é que tudo isto acontece? A psique é complexa e as pessoas, por vezes, projetam os seus próprios medos naqueles que lhes são mais próximos. Um filho que despreza a mãe luta frequentemente contra algo dentro de si mesmo, talvez
o medo de se tornar como ela, a vergonha da sua própria necessidade, ou a mágoa por uma infância que não foi perfeita, mesmo que tenha sido cheia de amor. Às vezes, o desprezo é também uma tentativa desesperada de evitar a dor. Uma criança que foi profundamente ferida, não necessariamente por si, mas pela própria vida, pode tentar proteger-se de mais feridas, rejeitando a pessoa que mais ama. Há uma verdade paradoxal. Por vezes, os filhos desprezam as suas mães precisamente porque as amam demasiado. Esse amor torna-os vulneráveis, e a vulnerabilidade assusta-os. Mas o que é que tudo isto significa para si? Em primeiro lugar, você não é responsável pelo mundo interior do seu filho. Você amou como pôde, deu o que tinha. A forma como o seu filho processou esse amor está fora do seu controlo. O caminho do seu filho é o caminho dele, não o seu fracasso. É crucial que não veja o desprezo dele como um julgamento do seu valor como mãe. Ao mesmo tempo, precisa de aprender a proteger-se. Você merece respeito, mesmo do seu próprio filho. Merece reconhecimento pelo que deu. Se esse reconhecimento não vier, tem de o dar a si mesma, em vez de perguntar: por que é que o meu filho me despreza? Swing talvez possa perguntar: como posso viver em paz comigo mesma, independentemente de como o meu filho me vê? Esta mudança de perspectiva é necessária para a sua sobrevivência emocional. Você é uma pessoa completa, com ou sem o amor do seu filho. Isso não significa que deva deixar de amar. Significa que deve deixar de ver o seu amor como um investimento que tem de dar retorno. O desprezo do seu filho é como um espelho escuro que diz mais sobre ele do que sobre si. Você pode escolher olhar para esse espelho e perder-se na sua imagem distorcida, ou pode desviar o olhar e viver a sua própria verdade. Ame o seu filho, mas não espere que esse amor seja correspondido. Preocupe-se com o bem-estar dele, mas não faça o seu próprio bem-estar depender disso. Por vezes, o maior amor que pode dar a um filho que a despreza é a liberdade para ele viver, com as consequências do seu comportamento. A sua tarefa não é esperar por ele. A sua tarefa é viver uma vida plena, com ou sem o amor desse filho. No final, uma verdade permanece. Você amou, deu o seu melhor. Isso não é pouco, é tudo. Se reconheceu nestes sinais, se sentiu como estas verdades tocaram o seu coração, saiba que não está sozinha. Existem muitas mães que conhecem esta dor. A sua história ainda não terminou. Este capítulo não precisa de ser o último. Pode ser o ponto de viragem, no qual aprende que o seu valor não depende da opinião dos outros, nem mesmo da do seu próprio filho. Subscreva este canal para não perder outros temas que tocam a sua alma. E partilhe nos comentários qual destes sinais mais a marcou. Às vezes, é curador saber que outros compreendem o que está a passar. Juntos, podemos aprender que a nossa dignidade não depende de como os outros nos tratam, mas de como nos tratamos a nós mesmos.